Debate pegou fogo no jogo aberto. O Ronaldo tentando defender o Corinthians e esses antes, tudinho agora comemorando porque o Corinthians está na zona de rebaixamento e perder pro Botafogo. Vamos ver o que eles falaram. Foi uma vergonha sim perder pro Botafogo, mas também não vai ser terra arrasada. Vamos ver o que eles falaram. Agora, deixa o like, inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer. Vamos ver agora. Tenho dúvida se a bola do Garro no escanteio que o Corinthians empata o jogo estava fora. A base estava fora, a bola eu acho que não estava. Chico Garcia, fato é que o Botafogo vive um momento turbulento, mas ganhou muito bem. E eu sempre espero do Danilo, que provavelmente vai estar na convocação logo mais. Porém, ele não quis queimar um jogo a mais, daqui a pouco não pode ser transferido. O Botafogo é instável, mas a atuação do Botafogo, graças ao Arthur Cabral, foi perfeita. Eu não quero ser engenheiro de obra pronta, nem falar, eu avisei, ser dono da verdade, nada disso. Mas, infelizmente, a conta iria chegar em algum momento de você repetir o mesmo time em todos os jogos. E o que eu vi, pelo menos nesse jogo, foi um Botafogo... Como é que você verifica isso? Ganhando disputa, ganhando duelo, sendo mais intenso. E um Corinthians assim, o Lingard fazendo o pior jogo dele desde que ele chegou. O Ranieri cansado, tendo que por isso que o Diniz teve que substituir. Então, não é que o Corinthians, digamos assim, teve uma atuação muito ruim, porque o Botafogo foi muito melhor. Mas também na intensidade, no nível de jogo, na exigência para a partida, o time sentiu. E como é que não vai sentir? Se de 3 em 3 dias o Diniz coloca os mesmos caras. E muitas vezes ele troca, não 5, tá? Troca 2, troca 3. E em algum momento, cara, eu tava até rendido aqui. Eu falei, pô, o Diniz ele tá botando os caras todos os jogos e os resultados estão vindo. Na Libertadores tá bem, classificou na Copa do Brasil. Só que eu tinha uma pulga atrás da orelha. Em algum momento essa conta vai chegar. E chegou. O Botafogo teve um nível, assim, de intensidade muito maior do que o do Corinthians. E aí você tem uma falha individual como teve a do André Ramalho, quando o Corinthians estava até tentando, esboçando ali um empate e tal. Então ontem não teve jeito. O Botafogo amassou o Corinthians até no aspecto físico. Olha a eliminação, né? Para aí, o Ulisses tem uma informação, é isso? A informação é a seguinte, o Danilo já não jogou porque vai ser... Porque o zagueiro é ruim. Não, mas não tem, Ronaldo, mas o reserva, o Corinthians... Aí o Chico tá falando que não é bom ter um grupo, o cara acabou de chegar, tem que ter um coletivo, tem que ter um amigo. Aí o Chico tá falando que agora não. Tem que colocar em cima do Dorival caiu porque ele poupou o time, você chegava lá e não sabia quem ia jogar. O Dorival caiu por causa disso. Não é justo, não. E o time B do Corinthians é um time ruim. Os caras que estão no banco são ruins. Assim como 90% do futebol brasileiro. São poucos times que conseguem, de fato, mexer assim e colocar os caras para jogar. Olha, os times serão colocados à prova quando as 3 competições, elas estiverem juntas, uma intersecção. Copa do Brasil, Libertadores, foi o que aconteceu. Porque ele disputou o quê no meio de semana contra o Barra? E botou titular. Contra o Barra na Copa do Brasil. Aí teve Libertadores, que agora ele vai jogar contra o Peñarol, fora de casa. E tem o Brasileiro. Não é só o Corinthians. Vários times que estão nessa situação vão sofrer. O Botafogo não foi eliminado da Copa do Brasil pela Chape. A Chape que ontem não perdeu pro Remo em casa. E o Botafogo não fez uma partida de gala também contra o Corinthians. E aí, explica-se como. O Santos não eliminou o Curitiba no meio de semana da Copa do Brasil, no Couto Pereira, e o Curitiba vem aqui e mete 3-0 no Santos? Boa, Ulisses, Olha que loucura que tá bem comparado. E o Corinthians cansadaço. Renata Beneplácido e o que mais outro Intersecção. Bonito, isso na matemática a gente usava, lembra os conjuntos? Eu vou usar na live hoje. Agora, já vou falar com o Everton, mas doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor ainda não se manifestou, doutor? Tô ouvindo aqui. Está elegantíssimo com essa camisa. Fala do controle de carga. Critica o controle de carga agora. Eu vou criticar. Você que acha que é médico. Aqui é só um sorriso dele. Doutor, eu tô pedindo perdão pelo Chico. Tranquilo. Não é nem desculpa. O problema é o seguinte, o futebol aqui do Brasil é extremamente nivelado. Poucos são os extra-classes. Tem 2 times, tem jogadores melhores, o restante é tudo muito igual. A ponto do que o Ulisses falou muito bem, o Santos foi lá, meteu 2-0, quanto foi? 2-0 do Coxa e agora tomou 3-0 de volta. Possivelmente o jogador do Santos falou, esse nós já ganhamos lá, vamos ganhar aqui. Entra com a soberbinha e quando vê tá 3-0 no primeiro tempo. Então o futebol hoje, ele não é diferente de um time para o outro, ele é muito semelhante. E o que acontece? Quando você tem uma oportunidade de falha individual, o sujeito executa a falha individual, faz o gol e depois senta lá e vai no contra-ataque e ganha o jogo. Não tem jogador que resolva sozinho mais, exceção de um ou outro jogo. Você pega o próprio Flamengo, quase perdeu ontem. Então, eliminado da Copa do Brasil. Eliminado da Copa do Brasil. Então não há essa hegemonia. Existem 2 clubes com nível superior, o restante é tudo igual.
tudo igual. Então não é carga, não é jogar muitas Natural vezes. oscilar, né? Não é muita, é absolutamente natural. Não é porque controle de carga, isso aí eu vou contar para você, é importante, mas o que é importante é o jogador resolver. E hoje quem resolve é técnico, não é mais jogador. Que coisa, Edu Dracena, mas realmente assim, o Corinthians, ele vai bem na Libertadores, é fato, classificado na Copa do Brasil, só que talvez o preço alto, o sacrifício é o Campeonato Brasileiro, em que ele está no Z4. Renato, como eu falei aqui também, não é justo colocar a culpa só em um jogador. Acho que o Corinthians não jogou bem. Eu acho um contexto geral. Então você colocar, de repente, a culpa nenhuma, eu acho que é injusto da minha parte. E eu entendo também que o futebol é igual, por exemplo, o Palmeiras. Saiu 2 jogadores lesionados, caiu um pouco de rendimento, e é normal. E no Corinthians é a mesma coisa. Você está jogando campeonatos e a questão da pressão que tem que ganhar. É um momento agora de antes de uma pré-copa que vai ter aquela parada, todo mundo está desgastado. É um ano atípico, muita gente não se preparou adequadamente. Então isso, daqui a pouco a conta vai chegar. E está chegando para alguns times. E como chegou no Corinthians com lesões, no Palmeiras também. Então a gente tem que entender também que o momento. E o Botafogo, que é eliminado no meio de semana para Chapecoense, foi lá e deu a volta por cima e foi pressionado pela torcida. A torcida foi lá depois do jogo, pressionou, cobrou e os jogadores do Botafogo deram a resposta agora nesse jogo. O Ronaldo não quer acreditar, gente, mas a realidade do Corinthians é essa daí, ó. Nossa. Nós estamos falando de Libertadores e Copa do Brasil, que o Corinthians pegou baba. Mas a realidade E do aí o Corinthians que não pode acontece? ser No usada. campeonato brasileiro, que tem equipes que se iguala ali na questão de nível, o Corinthians está sentindo dificuldade. Quanto tempo não está brigando nessa questão de zona de rebaixamento aí? Sobe 3 pontos, o que faz? O Corinthians já não tem mais a bola aérea com o Gustavo Henrique. Então o Diniz precisa ver exatamente isso, porque o nível do Corinthians, o Memphis, cadê o Memphis? Não vai pôr o Memphis pra jogar? Tá machucadinho? Se fosse o Neymar. Se fosse o Neymar. Porque o Memphis é assim, o Memphis ele vai pra seleção, mas só quem tá pagando ele é o Corinthians. Então tá ganhando de O graça. Memphis foi tomar um chopp com o Arboleda. Será que lá Paulinho? Boa essa mesa, hein? Everton Guimarães, eu quero a sua análise também sobre essa derrota que foi muito bem construída pelo Botafogo. O jogo chegou a ficar 1-1, depois 2-1 e aí veio 3-1 e acabou qualquer chance do Corinthians. Pois é, Renata, e também estou com o Edu, para mim, aliás, com o Cicinho, para mim a realidade é essa aí mesma. O Corinthians tem um elenco para meio de tabela, não é para Z4, mas não é para muito mais que a gente tem assistido, não. O Corinthians está reclamando, aliás, o Diniz reclamou, inclusive, esse negócio de treinador empurrar para gramado derrotas e empates é um negócio complicado. Porque num gramado que não é sintético, ele perdeu para o Mirassol, por exemplo. Aí num gramado sintético ele perde para o Botafogo e coloca a culpa no sintético. Ontem o Léo Jardim reclamou do gramado lá do estádio do Atlético do Paraná. Então assim, quando eu não consigo uma vitória, quando eu sou surpreendido, a culpa é do gramado. Mas quando eu vou ao gramado sintético e ganho, quando eu vou ao gramado sintético e faço um bom jogo, meu time entendeu bem as minhas ideias, os jogadores executaram bem tudo aquilo que planejamos durante a semana. Aí fica difícil. O fato é que o Corinthians, eu acho que é time para meio de tabela, não é para mais que isso. Estou dizendo que não possa conquistar mais, para meio de tabela. Botafogo vai lutar na mesma faixa de tabela do Corinthians, do Atlético. É isso aí que nós estamos vendo. Então, nenhuma surpresa a derrota do Corinthians. Acho também, assim como o Ulisses, que o Hugo Souza falhou num momento muito importante. Eu não sei se isso pode ser motivo para, caso ele estiver na lista do Ancelotti, para ele não estar por causa da atuação. Mas também acho que ele vacilou nos gols, nos lances. Mas o Corinthians não é para mais do que isso que a gente está vendo. Desculpa aí ao Ronaldo que vai brigar comigo, mas a realidade está sendo... Complicado, fiel. O que mais incomoda é essa zona de rebaixamento, né? Porque você está na zona de rebaixamento, incomoda muito, principalmente para time grande com o Corinthians. Você vê que o Corinthians tá aí, não consegue sair. A herança que o Dorival deixou sem ganhar em casa. Agora está complicado para sair, é difícil. Isso eu boto tudo na conta de Dorival. Na minha opinião, é a conta de Dorival, sim. Aí o Corinthians agora está sofrendo para tentar sair e tem que ganhar a qualquer custo próxima rodada, porque não podemos ficar na zona de rebaixamento. Eu concordo demais com o que o Everton e o Cicinho falou, infelizmente.
é focar para ficar no meio de tabela, para cima em 10º em alguma coisa, e focar nas Copas. Porque como começou o Brasileirão, vai ser difícil ter uma reação, sair dessa zona incômoda, tendo as outras competições para disputar, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então o Corinthians é tentar se livrar o mais rápido possível dessa zona e focar nas Copas. É o jeito, é o que Dorival deixou, é uma herança ruim, porque mais uma vez o Brasileirão, o Corinthians jogando nada, quer saber até quando o Corinthians vai jogar essa bola no Brasileirão. Então é isso, fiel. Se gostou desse vídeo, inscreve no canal, opinião dos comentaristas de Jogo Aberto. Então é isso, valeu!